Vamos lá, pessoal, vamos aí, questão de número 1, de direito tributário aí do simulado gratuito do Silvio Sandi, foco aí na Receita Federal. Vamos lá. Questão de número 1, analise as sentenças subsequentes. 1. São ingressos e não receitas públicas, entre outras, o seguro garantia nas licitações, perfeito, isso é um mero ingresso, isso não vai incorporar definitivamente no patrimônio público. Mútuo público também. Isso ingressa financeiramente no patrimônio, mas depois o poder público tem que pagar para a instituição financeira. E os empréstimos compulsórios. O empréstimo compulsório, apesar de ter natureza tributária, ele é um mero ingresso, ele não é uma receita, ele não integra definitivamente aí o patrimônio do poder público, porque vai ter que ser restituído depois. Então por isso que o empréstimo compulsório, apesar de ter natureza tributária, ele é um tributo restituível, ele não incorpora definitivamente aí o patrimônio do poder público. Então não é uma receita. Pode até ser, da perspectiva do direito financeiro, uma receita em sentido amplo, mas ele não é uma receita em sentido estrito, porque não incorpora definitivamente aí o patrimônio do poder público. Ele é um mero ingresso. Então a 1 está correta. 2. São exemplos de receitas ordinárias derivadas. É aquele tipo de receita que advém do exercício do poder de império, diferentemente da receita originária, que advém da exploração do próprio patrimônio aí do poder público. Então, são receitas ordinárias derivadas. Contribuições sociais, perfeito, né? Como lá o empréstimo compulsório é um tributo. Então, as contribuições sociais, por terem natureza tributária, elas são receitas derivadas. Por quê? Porque são prestações, são valores que o particular tem que pagar a título compulsório. Reparações de guerra, aqui alguns entendem que são receitas derivadas e outras receitas originárias, mas há um entendimento majoritário na doutrina que é uma receita derivada, as reparações de guerra, apesar de não ter natureza tributária. For ou canon, aqui não. Aqui, for ou canon são valores recebidos pelo poder público em função do direito real de enfiteuse. O direito real de enfiteuse. Então, o direito real de enfiteuse é algo atrelado ao patrimônio do poder público. Então, são receitas derivadas e não receitas originárias. Multas tributárias. Multas tributárias também são receitas derivadas. São receitas que são cobradas de forma compulsória do particular por ele ter cometido uma infração à legislação tributária. Então, apesar de não ter natureza tributária, não é tributo, porque tributo não pode ser sanção por ato ilícito, conforme o artigo 3º do CTN, as multas também são receitas derivadas, porque são prestações compulsórias instituídas em lei. Não é algo que eu pago em função de eu ter manifestado a minha vontade, é algo que eu pago por eu ter cometido uma infração. Então, a multa tributária é uma receita derivada como tributo. 3. O imposto extraordinário de guerra é um exemplo de receita pública derivada extraordinária. Exatamente. É uma receita derivada porque é um tributo, e o tributo é uma prestação compulsória, que advém aí do exercício do poder de império aí do poder público, e óbvio, está no próprio nome, né? É uma receita extraordinária. Por quê? Porque é um tributo instituído e cobrado em situações excepcionais, que é o caso de uma guerra externa. Então, a 3 está correta. Então, a 1 e a 3 estão corretas. Então, VFV, gabarito, letra B. É isso daí, pessoal. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, questão de número 2 aí de direito tributário, do simulado aí gratuito do Silvio Sandi. Vamos lá. Abaixo, faça a correlação dos itens na ordem em que se apresentam. 1. A destilação é relevante para que se defina a natureza jurídica do tributo. Então aqui eu tenho que ter um tributo, pessoal, que necessariamente o destino da arrecadação deve ser importante para eu determinar a natureza jurídica específica do tributo. Então eu já elimino o imposto, taxa ou contribuição de melhoria. Então necessariamente tem que ser uma contribuição especial ou um empréstimo compulsório. Por quê? Porque esses dois tributos, o destino da arrecadação é relevante para eu determinar a natureza jurídica específica. Então vamos lá. Na A, empréstimo compulsório. Então eu já não elimino a A. A pode ser. B, contribuição social sobre o lucro líquido é um tipo de contribuição especial. É uma contribuição social para a Seguridade Social. Então aqui o destino é relevante. Contribuições especiais também. D, empréstimo compulsório. Então, pela 1 eu não consigo eliminar, pode ser qualquer alternativa. 2. Exercício de competência residual. Pessoal, quando eu falo de competência residual, você já logo lembra algum tributo que é de competência da União. O imposto residual ou contribuição social residual.
Então a gente já lembra que é a União que detém a competência tributária residual, ou para imposto, ou para contribuição social para a Seguridade Social, lá do artigo 195. Porém, a doutrina, especialmente Hugo de Brito Machado, entende que os estados é titular da competência tributária residual no tocante às taxas. Então isso a gente tem que tomar cuidado aqui nessa questão. Então A1, os estados, exercício de competência residual, pode ser no tocante às taxas. Você já vai de cara e fala, não, a 1 está errada, né? A A está errada. Por quê? Porque é a União, não os estados. Mas há esse entendimento particular aí do Hugo de Brito Machado no tocante a essa temática específica. Então a A não dá para eliminar. A B, contribuição de a União, pode ser. A C, União. A D, União. E a E, União. Então a gente não eliminou nenhuma ainda. A gente não eliminou nenhuma, mas se você fosse desatento e não conhecesse esse entendimento específico, você já ia eliminar A. E aí ia errar a questão, porque a A é o gabarito, a gente vai ver. 3. Tributo vinculado e de arrecadação vinculada. Taxa judiciária? Pode ser. Essa é um tipo. A taxa, em geral, ela é um tributo vinculado, mas não é de arrecadação vinculada, a regra. Mas a taxa judiciária, de acordo com o artigo 98, essa taxa em específico, de acordo com essa previsão expressa na Constituição, é uma taxa de arrecadação vinculada. É arrecadação vinculada a algum órgão que exerce atividade jurisdicional. Por exemplo, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública. Então a A eu não elimino. B, contribuição de melhoria, eu já elimino. Apesar de ser um tributo vinculado, a arrecadação da contribuição de melhoria não é vinculada. Então eu já elimino a B. C, empréstimo compulsório, é um tributo que eu não sei se é vinculado ou não, então eu já descarto, porque aqui fala que é um tributo vinculado. Empréstimo compulsório, eu não sei se é um tributo vinculado ou não. Ele não é necessariamente um tributo vinculado. Ele pode ser um tributo não vinculado. A Constituição, ela não determina de forma precisa qual é o fato gerador do empréstimo compulsório. Ela simplesmente determina quais são as situações que é possível instituir empréstimo compulsório. Mas o empréstimo compulsório é um tributo de arrecadação vinculada. Mas quanto à natureza do seu fato gerador, eu não sei se é vinculado ou não. Então eu já elimino essa. Então a C e a B eu já elimino. A D, custas e emolumentos. Pode ser, porque é um tipo de taxa judiciária, custo e emolumento. COSIP. Aqui, pessoal, muita gente é pega aqui, porque a COSIP também não é um tributo necessariamente de arrecadação, de fato gerador vinculado. Há várias COSIPs instituídas por muitos municípios que adotam um fato gerador não vinculado. O que a Constituição faz é que a arrecadação da COSIP necessariamente tem que ser destinada aí a financiar o serviço de iluminação pública. Mas o seu fato gerador não é determinado e fixado pela Constituição. Então a COSIP não necessariamente é um tributo vinculado. Apesar de muita gente achar, pela sua origem lá da taxa de iluminação pública, acharem que a COSIP é um tributo de fato gerador vinculado. Não necessariamente, ok? Então, pessoal, a gente ficou com a A, né? A A, que é empréstimo compulsório, estados, taxa judiciária e EG, que é admitida a bitributação. Isso daí é tranquilo, né? Lá no artigo 154, inciso 2 da Constituição, lá está de forma expressa que o imposto extraordinário de guerra admite o bis in idem e a bitributação. Porque a União, ao instituir esse imposto extraordinário de guerra, pode escolher qualquer fato gerador utilizado por outros impostos previsto na Constituição. Então há a possibilidade de ter bitributação e bis in idem, ok? Então o gabarito é a letra A. Questão aí de número 3 do simulado aí do Silvio Sandi, foco na Receita Federal. Vamos lá, a respeito da jurisprudência do STF, do STJ, é correto afirmar que o processo de habilitação das entidades beneficentes de assistência social com vistas à imunidade tributária de contribuições sociais pode ser positivado em lei ordinária? Perfeito. Aqui a gente está tratando de aspectos formais. Os aspectos formais,
aí para que essas entidades possam gozar da imunidade, pode ter previsão em lei ordinária. Questões relativas à habilitação e à constituição dessas entidades de assistência social. O que necessariamente tem que ter previsão em lei complementar são os aspectos materiais, substanciais aí que essas entidades têm que respeitar para que elas possam gozar da imunidade tributária ela prevista no artigo 195, parágrafo 7º. Então, e essas condições, esses requisitos estão previstos lá no artigo 14 do CTN, que a gente sabe que o CTN, apesar de ser formalmente uma lei ordinária, materialmente ele é uma lei complementar, ele tem um status de lei complementar. Então, a alternativa A é o nosso gabarito. B. A imunidade tributária subjetiva das entidades de assistência social alcança o ICMS, incidente na aquisição de insumos, medicamentos e serviços adquiridos na qualidade de consumidora, contribuinte de direito. Primeiro, uma consumidora não é contribuinte de direito, é uma contribuinte de fato. E quando eu tenho uma entidade imune como contribuinte de fato, eu não estendo e aplico a imunidade para essa operação. Então, quando uma empresa vende algo para uma entidade imune, o fato de o adquirente dessa mercadoria ser uma entidade imune, eu não aplico a imunidade. Porque eu tenho que olhar e verificar para fins de aplicação da imunidade para o contribuinte de direito, para o sujeito passivo da relação tributária, e não para o contribuinte de fato. O contribuinte de fato, o adquirente, o consumidor final, ele é um ser estranho à relação jurídico-tributária. Então, apesar de ele ser um ente imune, nessa questão, eu não olho para o consumidor final para eu verificar se nessa operação, nessa prestação, eu aplico a imunidade. Eu tenho que olhar para o contribuinte de direito, aquele que pratica o fato gerador. Se ele não está abrangido por nenhuma norma imunizante do texto constitucional, eu não aplico a imunidade. C. O consumidor de energia elétrica é contribuinte de fato e assim não tem legitimidade para propor ação declaratória com pedido de repetição de indébito, para ver afastado quanto ao fornecimento de energia elétrica a incidência do ICMS sobre a demanda potencial e não efetivamente utilizada. Pessoal, apesar de a regra geral ser que o contribuinte de fato é um ser estranho à relação tributária, e em tese ele não poderia ter a legitimidade ativa para pleitear repetição de indébito nesse caso, o STJ, nessa situação peculiar do consumidor de energia elétrica, ele entende sim que o contribuinte de fato pode ser um legitimado ativo para pleitear repetição de indébito aí atrelado ao ICMS. Então aqui está errado, porque o consumidor final, nessa situação particular, ele sim ainda tem a legitimidade ativa para pleitear repetição de indébito. D. Apesar do princípio da não cumulatividade, o ICMS poderá compor só excepcionalmente a base de cálculo da PIS e COFINS. Está errado. O STF entende que o ICMS não compõe aí a base de cálculo da PIS e COFINS. Porque qual que é a base de cálculo da PIS e COFINS? Qual que é a base econômica de incidência da PIS e COFINS? É a receita e faturamento. Ah, mas professor, o ICMS não é um imposto calculado por dentro e ele não compõe aí a receita bruta de vendas? Compõe. Mas é um valor, no entendimento do STF, é um valor meramente transitório pela contabilidade da empresa. Por quê? Porque ele já tem um destino certo, que é o erário estadual, o poder público estadual. Então a empresa, ela retira aquele valor que compõe o preço de venda da mercadoria, a receita bruta de vendas, e paga o poder público estadual, por ter praticado o fato gerador do ICMS. Então, apesar de compor a receita, esse valor, para fins de tributação da PIS e COFINS, não compõe a base de cálculo, porque é um valor meramente transitório pela contabilidade. Então, é algo que ingressa definitivamente no patrimônio aí da empresa. Então, está errado. E a imunidade tributária cultural aplica-se aos livros eletrônicos? Exatamente. O STF tem um entendimento recente em que ele amplia e estende a imunidade cultural, a dos livros, jornais e periódicos, também para o livro em formato eletrônico, para o audiobook também. Inclusive nos suportes utilizados para fixá-lo. Exemplo dos aparelhos multifuncionais. Ele só estende e equipara o papel aqueles equipamentos utilizados exclusivamente para a leitura do livro digital. Esses aparelhos multifuncionais, smartphones, tablets, eles não são utilizados exclusivamente para a leitura dos livros digitais. Um exemplo é o Kindle.
O Kindle é um e-reader de utilização exclusiva. Você usa o Kindle somente para ler livro digital. Então, nesse ponto, nessa situação, aí o STF estende a imunidade. Mas não para os aparelhos multifuncionais, porque eles não são utilizados exclusivamente para a leitura dos livros digitais. Então, o gabarito aí é a letra A. Questão aí de número 4. Aí, pessoal, do simulado gratuito aí do Silvio Sandi, foco na Receita Federal. Então vamos lá. A respeito do tema legislação tributária, é incorreto afirmar que... Então vamos procurar a questão incorreta, alternativa incorreta. Existem somente 4 tributos que podem ser instituídos e majorados por meio de lei complementar. Realmente, pessoal, a regra é a instituição de um determinado tributo por lei ordinária, mas há 4 situações em que eu preciso de lei complementar. Imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, contribuição social para a Seguridade Social residual e imposto residual. São essas 4 situações em que eu preciso instituir e utilizar como instrumento normativo a lei complementar, que é exatamente isso que está na alternativa A. Então está correto. B. É vedada a edição de lei delegada para instituição de imposto sobre grandes fortunas. Lei delegada é que nem medida provisória. Eu não posso utilizar para tratar daqueles temas reservados à lei complementar. E a gente viu na alternativa anterior que para eu instituir o imposto sobre grandes fortunas eu preciso de lei complementar. Então eu não posso utilizar nem medida provisória nem lei delegada para instituir esse tributo, ou para legislar aí no tocante a esse tributo. C. O lançamento tributário só excepcionalmente poderá ser praticado por autoridade diversa da fazendária. Pessoal, nunca eu vou poder ter um lançamento sendo efetuado por uma autoridade ou por uma pessoa diferente daquela competente para efetuar o lançamento. Por quê? Porque o lançamento é privativo da autoridade fiscal competente. Então eu não posso ter o sujeito passivo ou o próprio Poder Judiciário efetuando o lançamento. O que esses sujeitos podem fazer é constituir o crédito tributário por outros meios alternativos que não o lançamento. Por quê? Porque o lançamento não é a única forma para constituir o crédito. Há outras formas, há outros meios alternativos para que o crédito tributário seja constituído. E não somente o lançamento. O lançamento é de competência privativa da autoridade fiscal competente, que é conforme previsto lá no artigo 142. Então, eu já considero essa questão equivocada. É o caso do lançamento tributário de ofício pela Justiça do Trabalho. Pessoal, a Justiça do Trabalho, em uma reclamação trabalhista, ela até pode constituir o crédito tributário e executar de ofício as contribuições previdenciárias. Mas ela não faz isso por meio de um lançamento. Ela faz isso por um outro meio alternativo de constituição do crédito. Como, por exemplo, o sujeito passivo também faz ao enviar uma declaração que tenha o condão de constituir o crédito tributário. Mas essa declaração enviada pelo sujeito passivo, que constitui o crédito tributário, não é lançamento. O lançamento ele é só feito pela autoridade fiscal competente. Por quê? Porque é de competência privativa dessa autoridade o lançamento. Então, a C está errada e é o nosso gabarito. Vamos lá, D. Os decretos meramente regulamentares, aqueles que detalham e esmiuçam determinados instrumentos legais, dispositivos legais, são mais que simples normas complementares. Pessoal, os decretos, eles não são normas complementares. Lá no artigo 96 do CTN, que define o que compõe a legislação tributária, está lá: leis, tratados e convenções internacionais, obviamente em matéria tributária, decretos e normas complementares. Então essas normas complementares, elas têm a função também de detalhar e esmiuçar determinados dispositivos presentes no decreto. Então o decreto ele não compõe o que a gente chama de norma complementar. Norma complementar, pessoal, Tá lá definido quais são as espécies normativas que compõem as normas complementares lá no artigo 100. Tá lá atos normativos, convênios, práticas reiteradas pela administração tributária e decisões administrativas com eficácia normativa conforme previsto em lei. Isso são as normas complementares. E as normas complementares também têm a função de esmiuçar e detalhar dispositivos constantes nos decretos. Então a D está correta. E a Infraero, prestadora de serviços públicos monopolísticos, que é de administração aeroportuária, concedeu área retroaeroportuária para instalação de estacionamento de veículo, atividade concorrencial e lucrativa. Nesse caso, não há óbice da cobrança de IPTU incidente sobre o imóvel da Infraero utilizado pela concessionária. Exatamente, esse é um entendimento recente do STF, que quando eu tenho um imóvel que integra o patrimônio público, mas foi cedido para uso de uma entidade privada que exerce uma atividade econômica, esse imóvel
Esse imóvel não mais vai estar protegido pelo manto da imunidade. Ele vai ser tributado sim pelo IPTU. Mas quem que vai ser o devedor? Não vai ser a entidade pública, a entidade imune. Vai ser a própria entidade privada que vai ser a devedora desse IPTU. Então, apesar de eu ter um imóvel que integra o patrimônio de uma entidade imune, se ele foi cedido para uso de uma entidade privada que exerce atividade econômica, esse imóvel vai sim ser submetido à incidência do IPTU. E quem vai ser devedor, quem vai ser o sujeito passivo dessa relação jurídico-tributária, vai ser a própria entidade privada que está usando o imóvel. Ok? Então o gabarito aí dessa questão é a letra C. A questão aí de número 5, aí do simulado gratuito do Silvio Sandy, foco na Receita Federal. Vamos lá. A massa falida, tentei a sorte no Brasil, possui os seguintes débitos. Decretação da falência em janeiro de 2016. Por que é importante essa data? Para a gente saber o que é crédito extraconcursal e concursal. Porque o crédito extraconcursal é aquele que teve origem em um fato após a decretação da falência. Ok? Então vamos lá. FGTS na ordem de 160 salários mínimos. Pessoal, FGTS ele é um crédito trabalhista. Só que o crédito trabalhista na falência, ele prefere a qualquer outro, mas tem um limite de 150 salários mínimos. Então os créditos concursais, aquele que tem preferência máxima, são os créditos trabalhistas e o referente a acidente do trabalho. Só que o crédito trabalhista, ele somente tem essa preferência limitado a 150 salários mínimos. Certo? Aí depois do crédito trabalhista vem o crédito com garantia real, limitado ao valor do bem gravado, e depois vem os créditos tributários. Mas o crédito tributário que fica em terceiro exceto a multa tributária. Apesar de a multa tributária também ser objeto de crédito tributário, ela somente prefere os créditos subordinados, fica lá depois do crédito quirografário, e antes do crédito subordinado. A gente tem que procurar aqui se tem algum crédito extraconcursal e alguma importância passível de restituição. Por quê? Porque esses vão ser pagos antes dos créditos concursais. Então, as importâncias passíveis de restituição e os créditos extraconcursais, eles são pagos antes dos créditos concursais. Então vamos lá. Olha aqui. Remuneração do administrador judicial da massa falida é um crédito extraconcursal. Então ele é pago, inclusive, antes do crédito de natureza trabalhista e referente a acidente do trabalho. Então, remuneração do administrador judicial da massa falida vai ser pago ali bem no início. Ainda tenho os adiantamentos de contrato de câmbio. Adiantamento de contrato de câmbio, pessoal, eles são importâncias passíveis de restituição. Então vou pagar inclusive antes do valor que eu vou pagar para o administrador judicial da massa falida. E ainda eu tenho outra importância passível de restituição, contribuição previdenciária a cargo dos empregados. Isso também é considerado uma importância passível de restituição. Então, adiantamento de contrato de câmbio e contribuição previdenciária, a HI, vão ser pagas em primeiro lugar. Então, alternativa A, tá aqui, primeiro H e I. Tem alguma outra que tem HI? A C. Então vai ficar entre a e a C. Então vamos lá. E aí depois eu vou pagar a remuneração do administrador judicial da massa falida, que é um crédito extraconcursal. Então, a 2 e a C. A C também. Então está entre a A e a C. Aí depois, créditos de natureza trabalhista. FGTS, mas só até 150 salários mínimos. O que excede os 150 salários mínimos vira crédito quirografário, pago lá embaixo. Pago lá embaixo. E eu tenho acidentários na ordem de 200 salários mínimos. Aqui não tem limite de valor. Os créditos referentes a acidente de trabalho, eles não têm limite de valor. Então esses 200 salários mínimos eles já vão ser pagos ali. O terceiro A, fundo de garantia, e também o F. Mas até 150 salários mínimos. A C, A até 150 salários mínimos e F. Então ainda eu estou entre A e a C ainda. Aí depois, tem o crédito com garantia real aqui? Não. Eu já vou direto para o crédito tributário. Vou pagar primeiro o IR, que é da União. Então eu vou verificar aqui
em quarto eu vou pagar o E, na C também, o quarto é o E, então... Aí depois tem créditos tributários estaduais, ITD e o ICMS. Eu vou pagar primeiro aquele que tem um prazo prescricional menor. Então aquele que tem uma data de vencimento anterior. Então eu vou pagar o ITD primeiro. São aquelas regrinhas de imputação de pagamento. Então eu vou pagar o B, o quinto vai ser o B. A A, o quinto é o B, e a C também, o quinto é o B. Então ainda eu não diferenciei, não sei se a A e a C é o gabarito. E aí depois é o ICMS. O sexto vai ser o D. Então a A, o sexto é o D, e a C também o sexto é o D. Mas é somente R$400 mil. Por quê? Porque tem as multas tributárias. Multa tributária eu vou pagar lá no final, que é um crédito que ele prefere somente o crédito subordinado. Então fica entre o crédito quirografário e o crédito subordinado. Ok? Então, crédito tributário já foi. E aí depois, o que faltou aqui? Faltou o excedente do fundo de garantia, que é crédito quirografário, 10 salários mínimos. Então, sétimo é o A, que é referente aos 10 salários mínimos do fundo de garantia, que é o que excede os 150, um crédito quirografário. E aí o oitavo é referente à multa tributária. E na C, como que tá? Também, só que o oitavo, ele colocou o G, que é crédito com sócios da empresa falida. Só que esse daí é crédito subordinado. As multas tributárias lá do ICMS, elas preferem os créditos subordinados. Então, primeiro eu vou pagar os R$100 mil de multa tributária, os R$100 mil de multa tributária referente ao ICMS, antes dos créditos subordinados referente aos sócios da empresa falida. Então, realmente, o gabarito aí é a letra A. Vamos lá, pessoal, questão de número 6 aí do nosso simulado aí do Silvio Santos, simulado gratuito com foco na Receita Federal. Vamos lá, questão de número 6. Sobre os tributos de competência dos estados, do município e do Distrito Federal, é incorreto afirmar que no vigente sistema constitucional tributário, vamos lá, quero incorreto. A instituição de taxas como a de emissão de passaporte é de competência comum da União, dos estados e municípios. Pessoal, a taxa, de forma genérica, é realmente de competência comum aí de todos os entes tributantes. Todos os entes tributantes podem instituir taxa, mas a taxa específica de emissão de passaporte é de competência privativa da União. Somente a União pode exercer essa atividade administrativa, que é a emissão de passaporte. Então, somente a União pode instituir essa taxa, e não os estados e os municípios. Então a A tá errada. Então a A já é o nosso gabarito, já achamos de cara. Vamos ver as outras alternativas. B. A instituição de contribuição previdenciária funcional, cobrada de servidores públicos titulares de cargos efetivos para o custeio em seu benefício de regime previdenciário próprio, contributivo e solidário, é competência comum da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Realmente. Pessoal, esse é uma das poucas contribuições especiais, a contribuição previdenciária, para financiar o regime próprio dos seus servidores, que todos os entes políticos têm competência para instituir. Porque, em regra, as contribuições especiais é de competência exclusiva da União. Só a União pode instituir. Mas há algumas contribuições especiais, e essa é uma delas, que é de competência comum. Todos os entes podem instituir esse tipo de contribuição previdenciária. Mas é bom lembrar que a contribuição previdenciária para financiar o regime geral, aí não é o regime próprio dos servidores aí dos entes políticos, aí essa contribuição previdenciária para financiar o regime geral, aí administrado pelo INSS, aí essa é de competência exclusiva da União. C. A instituição de contribuição de melhoria é de competência comum. Como as taxas, a contribuição de melhoria pode ser instituída por qualquer ente público, por qualquer ente tributante, certo? Então a C está correta. D. A instituição de contribuição de iluminação pública é de competência comum dos municípios e do Distrito Federal. Exatamente. Então, essa é uma outra contribuição especial, que é a contribuição de iluminação pública, uma contribuição para financiar aí o serviço de iluminação pública. Essa é uma contribuição especial em que os municípios e o Distrito Federal são competentes para instituir. Aqui o Distrito Federal no exercício da sua competência tributária acumulativa, prevista lá no artigo 147. Então, o Distrito Federal ele pode instituir tanto os tributos de competência municipal quanto de competência estadual. É o exercício da sua competência tributária cumulativa.
Então está correto aqui a alternativa D. E a instituição do imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é o ISS, é de competência comum dos municípios do Distrito Federal, exatamente. Então está lá no artigo 156, inciso 3, que compete aos municípios a instituição do ISS, e também ao Distrito Federal, aí no exercício da sua competência tributária acumulativa. E também a União, pessoal. A União nos territórios federais não divididos em municípios. Quando a gente fala de competência tributária acumulativa, a maioria esquece da União. Então a União, ela... nos territórios federais, ela tem a competência de instituir os tributos estaduais e também os municipais daqueles territórios federais não divididos em municípios. Isso está lá no artigo 147 da Constituição, que trata da competência tributária acumulativa. Então, o gabarito aí é a letra A. Vamos lá, pessoal, questão de número 7 aí do nosso simulado gratuito do Silvio Sandi, com foco na Receita Federal. Vamos lá. Quanto ao lançamento, analise as afirmativas a seguir. 1. Declara a obrigação tributária surgida com o fato gerador e constitui o crédito. Exatamente, é isso que está no CTN, né? Eu tenho dois momentos aí na linha do direito tributário. A ocorrência do fato gerador, fazendo surgir a obrigação tributária, e um segundo momento em que eu tenho o lançamento, em que vai constituir o crédito tributário. Então o lançamento ele tem uma dupla função. Ele declara a ocorrência de um fato que fez surgir a obrigação tributária. Então o lançamento ele é declaratório da obrigação e constitutivo do crédito. Então o lançamento ele tem a função de constituir o crédito, então tem uma função constitutiva do crédito tributário e declaratória da obrigação. E é exatamente essa corrente adotada pelo Código Tributário Nacional. Então a 1 está correta. 2. Permite a revisão feita pela autoridade tributária quando houver erro de fato. Pessoal, quando eu tenho um lançamento, para que esse lançamento produza seus efeitos jurídicos, eu preciso notificar o sujeito passivo, eu preciso dar ciência para o sujeito passivo que a administração tributária fez um lançamento aí em nome dele. E aí, quando esse sujeito passivo é notificado, ele pode impugnar ou pagar para fins de cumprir a obrigação. Depois desse lançamento ser notificado, pessoal, há algumas formas de alterar esse lançamento, por meio da impugnação, aí, feita pelo sujeito passivo, que tem aí a oportunidade de se insurgir contra a validade do crédito tributário e com isso ingressar com o processo administrativo fiscal. Eu tenho um outro meio de alterar o lançamento, que é por meio do recurso de ofício ou recurso voluntário, e por meio da revisão de ofício, que aqui é a administração tributária revendo um ato que ela mesma editou. Aí no exercício do poder de autotutela. Então a própria administração tributária que efetuou o lançamento, ela pode revisar de ofício esse lançamento, desde que seja por meio de um erro de fato. O STJ entende que a administração tributária ela não pode justificar a revisão de ofício de um lançamento por meio de um erro de direito, por meio de uma mudança de critério jurídico, uma mudança de entendimento, entendimento interpretativo relativo a uma norma que compõe a legislação tributária. Então eu não posso revisar de ofício o lançamento por meio de um erro de direito, somente por meio de um erro de fato. Então por isso que a 2 está correta. 3. Para a doutrina específica, constitui tanto a obrigação tributária quanto o seu núcleo, o crédito tributário. Realmente, pessoal, há uma linha minoritária na doutrina que entende que o lançamento ele é constitutivo tanto do crédito como também da obrigação. Mas, professor, como assim? Você acabou de explicar no item 1 que o lançamento ele é declaratório quanto à obrigação. Sim, essa foi a linha adotada pelo CTN. Mas há uma linha doutrinária encabeçada aí pelo Paulo de Barros Carvalho que entende que o lançamento não constitui somente o crédito. Ele constitui também a obrigação. Então é a partir do lançamento que eu tenho aí o fenômeno da incidência tributária. O fenômeno aí da ocorrência do fato jurídico tributário. Porque antes eu tinha um mero evento. Um mero evento. E esse evento se transforma em um fato jurídico tributário e com isso constitui e faz nascer a obrigação tributária por meio do lançamento. Então, para o Paulo de Barros Carvalho, que encabeça essa linha, que entende que o lançamento ele não declara a obrigação tributária, porque eu não tinha uma obrigação tributária anteriormente ao lançamento. É o lançamento que constitui tanto o crédito quanto a obrigação, porque ele entende que não há como existir uma obrigação tributária sem crédito. Então, os dois têm que caminhar juntos. E a origem tanto da obrigação quanto do crédito é por meio do lançamento. Então, por isso que eu coloquei aqui, para a doutrina específica. E essa doutrina é o Paulo de Barros Carvalho, que entende exatamente isso.
Então a 3 está correta. 4. É o instrumento de uso privativo da autoridade administrativa tributária, muito embora não seja o único instrumento por via da qual se constitui o crédito tributário. Exatamente. O lançamento é um dos meios possíveis de eu constituir o crédito. E esse meio é de uso privativo da autoridade fiscal competente. Mas há outros meios alternativos de constituição do crédito. Por exemplo, por meio de uma declaração enviada pelo sujeito passivo em que ele confessa que é devedor de um determinado tributo. O envio dessa declaração constitui o crédito. E essa declaração não é um lançamento, é um meio alternativo de constituição do crédito, que não é o lançamento. Porque o lançamento é um procedimento administrativo específico que somente pode ser utilizado pela sua autoridade fiscal competente. Então, apesar de existir outros meios de constituição do crédito, o lançamento é de uso privativo da autoridade fiscal competente, da autoridade administrativa tributária competente. Ok? Então o gabarito aí é a letra A. Vamos lá, pessoal. Questão aí de número 8 do simulado gratuito do Silvio Sandi. Foco na Receita Federal. Sobre os tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, analise os itens a seguir e assinale a opção correta. 1. Conforme jurisprudência do STF, não incide ICMS na importação de bens, ainda quando realizado por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte regular do imposto. Vocês já devem achar, professor, está errado. De acordo com a Constituição, a incidência do ICMS na importação não independe de um importador ser contribuinte ou não. Mas há ainda uma súmula do STF, a ESAF já cobrou isso em questão anterior, a súmula 660 do STF entende que não incide o ICMS. E a ESAF não anulou, foi numa prova de 2009, mesmo depois da alteração da Constituição Federal, com a Emenda Constitucional 33 de 2001, que ampliou aí o campo de incidência do ICMS na importação. E ainda continua essa súmula, a súmula 660, que fala que não incide. E essa não incidência, pessoal, obviamente, analisando de forma sistemática com o texto constitucional, essa não incidência é em relação a importações que ocorreram antes da Emenda Constitucional de número 33 aí de 2001. Obviamente, importações que ocorreram depois dessa Emenda Constitucional de número 33 de 2001, essas importações elas vão ser submetidas à incidência do ICMS, mesmo que o importador não seja contribuinte habitual do imposto. Então a 1 está correta. 2. É legal a cobrança de ICMS com base em valores previstos em referência fiscal quando dá a substituição tributária progressiva. Perfeito. Aí muitos têm a dúvida, professor, e a súmula 431 do STJ, que fala que é ilegal os estados adotarem, para fins de determinar a base de cálculo do ICMS, pauta fiscal? A questão aqui que é diferente. Na substituição tributária progressiva, quando eu vou pagar o ICMS e ST, eu estou pagando o imposto em relação ao fato gerador que não ocorreu ainda. Então eu não sei a real base de cálculo. Então eu tenho que adotar uma referência fiscal para fins de presunção dessa base de cálculo, para fins de que para que eu possa, tenho condições jurídicas de calcular esse ICMS referente à substituição tributária progressiva. Então a 2 está correta. 3. A imunidade sobre o patrimônio, renda ou serviços instituída em favor das instituições de assistência social alcança o ICMS incidente sobre os bens por elas fabricados. Pessoal, aqui eu tenho uma entidade assistencial que está produzindo bens e está vendendo. Então ela está praticando o fato gerador em tese do ICMS, ela está vendendo mercadoria, ela está impulsionando a circulação jurídica de mercadoria, transferência de titularidade dessas mercadorias. Então aqui eu posso analisar a questão da imunidade. A imunidade eu tenho que analisar em relação a quem pratica o fato gerador, em relação a quem é o sujeito passivo da relação tributária. Aqui a entidade assistencial, ela é contribuinte de direito, ela é sujeito passivo, ela que está praticando o fato gerador aí do imposto. E ela é uma entidade imune. Mas o ICMS ele está abrangido lá pela imunidade, a imunidade sobre os impostos sobre patrimônio, renda e serviços. O ICMS é o imposto sobre patrimônio, renda e serviços. Aqui o STF meio que desconsidera essa classificação e considera que essas imunidades elas abrangem todos os impostos, independentemente dessa classificação. Porque todos os impostos indiretamente afetam o patrimônio das entidades. Então a 3 está correta.
A4, incide IPVA sobre embarcações e aeronaves? Não, o entendimento do STF é que não incide IPVA sobre embarcações e aeronaves. Porque o entendimento do STF é que o IPVA tem origem na taxa rodoviária única. E a taxa rodoviária única somente incidia sobre os veículos automotores terrestres. E essa característica ela continua com o IPVA, apesar de o texto constitucional falar de veículo automotor. E a embarcação e a aeronave são veículos automotores, mas o entendimento do STF, em função dessa interpretação histórica, não incide o IPVA nas embarcações e aeronaves. Somente incide o IPVA em veículos automotores terrestres. Então a 4 está errada. 5. De acordo com a Constituição da República, incide ICMS na importação de bens, ainda quando realizada por pessoa física ou jurídica, que não seja contribuinte regular do imposto. Perfeito, é isso que está no texto constitucional. Hoje o ICMS incide na importação, independentemente de o contribuinte, do importador dessa mercadoria, ser contribuinte habitual do imposto ou não. Então, uma pessoa que importa um veículo automotor para uso próprio, vai ter que pagar o ICMS, mesmo não sendo contribuinte habitual. Mesmo que ele não vá utilizar esse veículo para revenda, para fins comerciais, ele vai utilizar para fins de uso próprio. Mas de acordo com o texto constitucional, depois da emenda constitucional 33 de 2001, a incidência do ICMS na importação, independente disso. Independente de o importador ser contribuinte habitual do ICMS. Então o gabarito é a letra B, pessoal. Só a 4 está errada, ok? Então esse daí, o gabarito da questão 8 é a letra B. Então vamos lá, pessoal, questão aí de número 9 do simulado gratuito do Silvio Sandi, com foco aí na Receita Federal. Vamos lá. Determinado sujeito X firma contrato de leasing com arrendador Y. Nesse contexto, assinale a única alternativa incorreta. Conforme a literalidade da Lei Complementar 116, o leasing contratado pelo sujeito X é fato gerador de ICMS. Exatamente, pessoal. Há um subitem lá na lista, que é o subitem 15.09, que insere o arrendamento mercantil, leasing, como hipótese de incidência do ICMS, como serviço tributável aí pelo ISS, não ICMS, pelo ISS. Então está lá no subitem 15.09, o arrendamento mercantil como um serviço tributável aí pelo ISS, independentemente da modalidade. De acordo com a Lei Complementar 116, independentemente da modalidade do arrendamento mercantil, há sujeição aí à incidência do ISS. B. Segundo o entendimento sumulado do STJ, somente o leasing financeiro e leaseback atraem incidência do ISS. Pessoal, de acordo com a súmula 138 do STJ, qualquer arrendamento mercantil, independentemente da sua modalidade, sujeita à incidência do ISS. Essa súmula do STJ não diferencia as modalidades de leasing para fins de incidência do ISS. Então essa está errada, esse está o erro da questão. Porque quem faz essa diferença é o STF, que aí diferencia realmente a incidência do ISS somente no leasing financeiro e no leaseback. Por quê? Porque essas modalidades de leasing tem na sua essência uma atividade de financiamento. Já o leasing operacional, que é outra modalidade de leasing, aí sim, por ter sua essência uma atividade locatícia, e aí a gente sabe que, de acordo com a súmula vinculante 31, a atividade de locação de bens móveis não sujeita aí a incidência do ISS, então o STF entende que no leasing operacional não há incidência do ISS, somente no leasing financeiro e no leaseback. Mas isso não está na súmula 138 do STJ. C. Segundo o STF, o leasing operacional não atrai incidência do ISS. Acabei de falar para vocês. Por quê? Porque no leasing operacional eu tenho, na sua essência, uma atividade de locação. E a atividade de locação ela não se enquadra no conceito jurídico de serviço adotado pelo STF. O conceito jurídico de serviço é aquele que entende que um serviço é uma obrigação de fazer, e não uma obrigação de dar. E aí a atividade de locação, ela se aproxima muito mais do conceito de obrigação de dar, e não no conceito de obrigação de fazer. Então essa atividade de locação, que se aproxima muito aí, no caso do leasing operacional, ele se aproxima muito mais aí do leasing, da obrigação de fazer, do que uma obrigação de dar. Se aproxima muito mais de uma obrigação de dar do que uma obrigação de fazer. Então nesse caso, pessoal, o leasing operacional não se sujeita à incidência do ISS na perspectiva, no entendimento do STF. D. Segundo a jurisprudência do STF, o contrato de leasing internacional só atrairá a incidência do ICMS se comprovada a efetiva circulação de mercadoria. Então, quando eu tenho um leasing internacional, pessoal, tem uma importação de um bem impulsionada por um contrato de leasing,
Somente vai sujeitar a incidência do ICMS se houver a transferência de titularidade, se houver a circulação jurídica da mercadoria. Porque se eu tiver um leasing internacional típico de natureza operacional em que não há transferência de titularidade ao final, não é exercida a opção de compra, não vou ter incidência do ICMS. Porque o ICMS, mesmo na importação, ele somente incide se houver a circulação jurídica, se houver a transferência da titularidade da mercadoria. Se não houver, for um típico leasing operacional em que eu tenho a entrada dessa mercadoria no território nacional, mas depois a devolução, típico aí de um contrato de locação, eu não vou ter incidência do ICMS. Então, realmente, a alternativa D está certa. E, em regra, o contrato de leasing operacional não resulta na compra do bem, exatamente, por ter uma natureza, ter na sua essência uma atividade de locação. Todavia, a tríplice opção típica dessa modalidade de contrato oferece a opção de compra, exatamente, qualquer leasing, pessoal. Mesmo naquele leasing de natureza operacional, eu tenho a possibilidade de exercer a opção de compra ao final. É óbvio que se ele for um leasing operacional, o valor que eu vou ter que pagar para exercer essa opção de compra ao final vai ser muito maior do que naquele leasing financeiro. Por quê? Porque no leasing financeiro, o valor residual garantido, aquele que eu teria que pagar ao final para exercer a opção de compra, já foi diluído nas prestações que eu paguei durante a vigência do contrato. Já no leasing operacional isso não ocorre. Então, ao final, no leasing operacional, se eu for exercer essa opção de compra, normalmente eu vou ter que pagar um valor mais alto. Então, a alternativa E está correta, ok? Então, gabarito aí é a letra B. Vamos lá, pessoal, questão de número 10, aí de direito tributário, do simulado gratuito aí do Silvio Sandy, com foco aí na Receita Federal. Vamos lá, questão de número 10, última questão aí do nosso simulado. Fulano, gestor da PJ Alfa Limitada, pratica a conduta X, dentro dos poderes conferidos a ele pela PJ. Então, aqui não houve excesso de poder, certo? E pratica a conduta Y com excesso de poder. Então, uma ele pratica de acordo com o que o Estatuto Social confere de poder para ele exercer, um poder legítimo para ele representar a PJ, e outra ele exerce com excesso de poder. Considerando que as duas condutas provocam a incidência de impostos, então tem origem créditos tributários, a incidência de impostos na prática desses fatos praticados por essa pessoa, assinala a alternativa que corresponde a alternativa que corretamente descreve os efeitos da responsabilidade tributária aplicáveis ao caso. Pessoal, naquele em que ele não exerce com excesso de poder, o crédito tributário vai ser devido pela pessoa jurídica. E o fisco, para cobrar esse crédito tributário, ele vai ter que ingressar e penhorar algum bem do patrimônio da pessoa jurídica. Já aquele ato praticado pelo fulano com excesso de poder, aí ele vai ser responsável pessoalmente por esses créditos tributários, conforme o artigo 135. Então aí o fisco vai poder direcionar a cobrança aí para o patrimônio do sócio, do fulano. Por quê? Porque ele exerceu, nesse caso, com essa conduta, um ato com excesso de poder. Então, vamos lá. Fulano responde pelas condutas X e Y. Não, fulano só vai responder pela conduta Y, porque é aquela conduta Y que ele praticou com excesso de poder. B, fulano não responde pelas condutas X e Y. Não, ele vai responder pela conduta Y. Pela conduta X, quem vai responder é a PJ. C, fulano, que por ser gestor é também sócio, responde pelas condutas X e Y. Não, é só pela conduta Y. Por quê? Porque a conduta X ele não exerceu com excesso de poder. D, a PJ Alfa responde pela conduta X, por quê? Porque o fulano não exerceu com excesso de poder, ele exerceu de forma correta, dentro dos poderes que lhe é conferido o Estatuto Social, o contrato social. Então aí quem vai responder é a PJ. Já o fulano responde pela conduta Y. Por quê? Porque ele praticou aquele ato com excesso de poder. Então, de acordo com o artigo 135, esse sócio que tem poderes de administração, que praticou esse ato com excesso de poder ou com infração à lei, vai responder por esse crédito tributário, originário por meio da prática desse ato, com excesso de poder praticado pelo fulano. Então, o gabarito é a letra D. E, fulano só responderá pela conduta Y, se comprovada infração à lei ou ao contrato social? Não. Se houver excesso de poder, também
também ele vai poder responder isso que consta lá no artigo 135 caput do Código Tributário Nacional. Então o gabarito aí é a letra D.